Dale Kerstetter desapareceu enquanto trabalhava no turno da noite como segurança de uma fábrica, e uma fortuna em platina desapareceu junto com ele. Será que o Dale era a mente por trás desse roubo? Ou será que ele foi uma vítima? Onde o Dale foi parar? Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje o caso que eu escolhi para contar para vocês é diferente. Ele é um caso, sim, de desaparecimento desse homem, o Dale, mas tem aí outros mistérios envolvidos, sabe? É um caso com um tchan a mais, eu diria. Você gosta de casos de roubo, Alexandre? Adoro. Esse caso é um desaparecimento junto com um roubo, olha só. Muito interessante. Você falou na introdução que sumiu platina. E de platina eu entendo, porque eu tô jogando Marvel Rivals e tô preso na platina. Eu e meus amigos até agora. E não saímos dela. Preso na platina? Dá pra você avançar? Dá pra avançar pro diamante. Aí a gente nunca chega no diamante. E cai pro ouro. Muitas vezes a gente também cai pro ouro. Fica nesse ciclo aí de cair pro ouro ou voltar pra platina. Mas nada disso importa. Não, porque a Marvel não patrocinou esse podcast. O que importa é que esse episódio aqui, que vocês estão ouvindo, que vocês gostam muito, ele é patrocinado não pela Marvel, mas por pessoas maravilhosas que são os nossos queridíssimos apoiadores. Eles que estão lá no nosso grupinho, aproveitando os episódios, comentando, mandando foto dos seus pets e sendo muito felizes juntos. E eles mantêm esse podcast no ar, do jeito que vocês estão curtindo aqui agora. Nós não seremos nada sem eles. E se você quiser se tornar parte desse grupo seleto de super-heróis que são os nossos apoiadores, você pode entrar lá no orelo.cc/detetive-do-sofá, apoia.se/detetive-do-sofá. Faça sua contribuição e ajuda nós, que é muito importante. E agora sim, me conta o que aconteceu com Dale Kerstetter. Dale Kerstetter nasceu em Bradford, na Pensilvânia, no ano de 1937. E, exceto pelos anos que ele passou na Força Aérea, ele viveu lá a vida toda. O Dale era divorciado há 10 anos quando desapareceu e tinha um filho adolescente chamado Al, que morava com ele. Além do Al, o Dale e a ex-esposa Nancy tinham mais 5 filhas mulheres e todas viviam na Pensilvânia e já eram mais velhas e independentes. Das 5 filhas, eu acho que eu vou mencionar 2 ao longo desse episódio, que eram a Penny e a Wendy. O Dale e a ex-esposa Nancy foram casados por 17 anos e tiveram um relacionamento amigável após o divórcio. A Nancy estava morando no Texas na época do desaparecimento do ex-marido. O Dale era um pai muito amoroso e muito dedicado aos filhos. Ele também era descrito por todos que o conheciam como um homem gentil, honesto, compassivo e dedicado à família. Ele tinha um espírito aventureiro e adorava atividades ao ar livre, como caça, esqui e paraquedismo. Ele era um homem simples, calmo, amigável e generoso, que se dava bem com todos e tinha muitos amigos. O Dale ajudava todo mundo que ele via que estava passando por dificuldades. Um exemplo disso foi quando uma família que morava no mesmo parque de trailers que ele e que tinha 7 filhos começou a passar necessidade porque o pai sofreu um acidente e ficou incapacitado por algum tempo. E o Dale levava comida para as 7 crianças todos os dias porque ele não ia permitir que as crianças passassem fome. O Dale trabalhou por 27 anos na empresa Corning Glassworks, que fabricava componentes de vidro para resistores elétricos. Parte desse processo envolve o uso de platina,
uma das commodities mais preciosas do mundo. O Dale entrou na empresa em 1959 e, segundo as minhas fontes, em 6 meses ele ia conseguir se aposentar. Ele trabalhava na parte de manutenção, mas nos meses anteriores ao desaparecimento, a Corning estava passando por um corte de gastos e redução de pessoal. Vários funcionários foram mandados embora e a maioria dos funcionários que continuaram na empresa, como o Dale, tiveram redução dos seus salários. É claro que o Dale não ficou nem um pouco feliz com a redução no pagamento, mas pelo menos ele ainda tinha um emprego e ele ia se aposentar logo. Para complementar a renda, o Dale começou a pegar alguns turnos como segurança noturno na fábrica. Era de se esperar que a Corning valorizasse um funcionário antigo e dedicado, que tinha até salvado a fábrica de uma explosão alguns anos antes, quando uma empilhadeira equipada com tanques de propano rolou por baixo de um fluxo de vidro quente derretido. Sem pensar na própria segurança, o Dale pulou na empilhadeira e a levou embora antes que houvesse uma explosão. Mas, como a gente vai ver mais pra frente, a Corning não teve lá muita consideração pelo Dale. No dia 12 de setembro de 87, um sábado, o Dale começou seu dia de forma normal. À noite, ele se despediu do filho Al, deixou seu trailer em Lewis Run e dirigiu 16 quilômetros até a fábrica da Corning Glass para o seu turno de segurança noturno, que ia normalmente das 23 horas até as 7 da manhã. O Dale chegou um pouco mais cedo, às 22h30, e ele aparentemente disse para o colega, o outro segurança Art Peterson, que ele podia sair mais cedo. Então, o Dale assumiu o posto de segurança e se acomodou enquanto os poucos funcionários restantes deixavam a fábrica. Parecia que aquela seria mais uma noite comum, mas na manhã seguinte, às 7 da manhã, quando outro funcionário chegou para começar o turno, o Dale havia desaparecido. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela noite, mas na manhã seguinte, o dia 13 de setembro de 87, que foi um domingo, o segurança John Lindquist chegou à fábrica para substituir o Dale. O John esperava encontrar o Dale sentado bem na porta da fábrica, onde ele habitualmente ficava, mas não havia ninguém ali. O John, então, foi até a sala de descanso, mas nada. Depois, ele foi até o refeitório, e ali ele encontrou a marmita do Dale em cima da mesa, junto com um jornal e com as chaves da fábrica. O John abriu a marmita e viu que ela estava intocada, com toda a comida do Dale ainda dentro dela. O John deu uma volta pela fábrica procurando pelo Dale e chamando por ele, mas não o encontrou. Algumas horas mais tarde, o Jeep vermelho do Dale foi localizado no estacionamento da fábrica com as chaves na ignição, o que aparentemente era muito comum naquela região na época. A princípio, os gerentes da fábrica pensaram que o Dale devia ter saído para ir para um bar, beber e encontrar os amigos, e que ele logo apareceria. Eu cheguei a perguntar para Penny, com quem eu troquei mensagens num fórum, se era comum o pai dela, o Dale, ou os outros seguranças da fábrica largarem o turno de trabalho e irem beber. Mas ela disse que não. Inclusive, o pai dela gostava de beber sim, e ele tinha os lugares preferidos que ele sempre frequentava na cidade. Mas ele nunca beberia durante o expediente e muito menos largaria o trabalho para ir para um bar. Essa presunção da gerência foi meio estranha, até porque o John estava muito preocupado que algo ruim pudesse ter acontecido com um amigo. E a fábrica era muito grande. Ela tinha 34 quilômetros quadrados. Então ele queria muito que uma busca fosse feita no local, porque ele sozinho não ia dar conta de revistar essa fábrica inteira. Ele era o único segurança para essa área toda?
Sim, o Dale também. Era o único segurança que estava trabalhando no turno da noite. A única alma viva na fábrica, né? Naquele turno. E na manhã seguinte, o John ia ser o único segurança, a única pessoa que ia ficar lá na fábrica também. Como o Dale não apareceu, às 17 horas a polícia foi chamada para investigar o desaparecimento dele. O Jeep do Dale rendeu pistas que sugeriam que ele não havia desaparecido voluntariamente. O Dale deixou para trás um maço cheio de cigarros, o coldre vazio da sua pistola calibre 22 e havia também uma mochila preta no carro, que ninguém da família nunca tinha visto e não achavam que pertencia ao Dale. A polícia descobriu que ele deveria fazer check-ins através de um cartão de ponto eletrônico e de telefonemas com a sede da Corning Glass em Nova York. Esses check-ins eram para sinalizar que estava tudo bem na fábrica e deveriam ser feitos de hora em hora após as rondas do Dale. Inclusive, os check-ins a cada hora tinham que ser feitos de um lugar diferente da fábrica. Era bem sistemático. O primeiro check-in deveria acontecer à meia-noite. Mas naquela noite, o Dale não fez nenhum check-in. A pessoa que monitora os alarmes e esses check-ins na sede da Corning estaria monitorando todos os tipos de alarmes de muitas instalações diferentes da empresa ao redor do país. Os procedimentos para os alarmes teriam variado de instalação para instalação e por tipo de alarme. Quando a sede da Corning foi questionada sobre por que a polícia não foi chamada quando o Dale não fez os check-ins, eles responderam que tinha um funcionário novo fazendo o trabalho de monitoramento na fábrica principal, que tinha começado naquela noite. E esse funcionário não tinha certeza dos procedimentos, então ele não percebeu que havia algo errado. No dia seguinte ao desaparecimento do Dale, a unidade K9 do Departamento de Polícia de Bradford foi chamada para ajudar nas buscas na fábrica de 34 quilômetros quadrados. A polícia estava preocupada que o Dale pudesse ter sofrido um ataque cardíaco ou ter caído e se machucado em algum lugar do vasto edifício. Os cães logo encontraram o rastro do Dale e o seguiram ao longo da rota usual que ele fazia em suas rondas. Mas depois, os cães levaram a polícia até o segundo andar da fábrica, onde funcionava o forno de vidro da fábrica, também conhecido como o tanque. Embora o tanque contivesse um valioso tubo de platina, ele normalmente não fazia parte das rondas de segurança do Dale. E ele não foi encontrado em nenhum lugar dentro da fábrica. A busca se estendeu à floresta ao redor da fábrica e ao riacho próximo, mas não foram encontrados vestígios do Dale. 4 dias após o desaparecimento do Dale, o gerente de pessoal da fábrica, um homem chamado Patrick Foley, decidiu revisar as imagens das câmeras de segurança da fábrica. Sim, havia 3 câmeras de segurança naquele lugar, mas o gerente só lembrou disso 4 dias depois. Era o final dos anos 80 e as câmeras de segurança não eram tão comuns assim, tanto que só havia 3 câmeras na fábrica inteira e elas não ficavam gravando tudo direto. A gravação era de uma câmera por vez. Então, o sistema gravava uma câmera por alguns segundos, depois gravava a segunda câmera por mais alguns segundos e a terceira câmera por alguns segundos, e esse ciclo começava a se repetir. Nas imagens gravadas pelas câmeras, o Patrick viu o Dale na tela, mas, surpreendentemente, o Dale não estava sozinho. Poucos minutos após o Dale chegar na fábrica e começar o turno dele, um intruso usando uma máscara de esqui preta aparece entrando na área dos guardas, nos fundos da fábrica. Quando o gerente viu o intruso nas imagens, ele ficou muito alarmado. O Patrick presumiu que o Dale devia ter sido vítima de um crime e que ele foi sequestrado por essa pessoa mascarada.
Então, por volta das 22h45, as imagens mostram o Dale entrando na área dos guardas e encontrando o intruso num corredor nos fundos da fábrica. Os dois homens pareceram conversar brevemente um com o outro. Eles saíram andando, passaram pela câmera de segurança e o Dale chegou até a olhar na direção da câmera. O intruso estava andando atrás dele. Os dois homens, então, entraram em outra parte da fábrica. E depois disso, o Dale desapareceu das imagens. Ele nunca foi visto novamente, nem em vídeos das câmeras de segurança, nem pessoalmente. Menos de 1 minuto depois, o intruso foi visto caminhando sozinho e passando pelo mesmo local que ele tinha passado com o Dale antes. A próxima vez que o intruso foi capturado pelas câmeras novamente, já era por volta de meia-noite, quando ele subiu para o segundo andar e entrou na área do tanque. Ele então começou a remover o cano de platina de dentro do tanque, lembrando que o tubo de platina era muito valioso e naquela época a platina valia mais até do que o ouro. Eu não sei se hoje em dia ainda é assim. Ela tinha sido usada para revestir o forno de vidro da fábrica por ser um material muito resistente e que aguentaria o calor intenso do forno e o vidro quente derretendo lá dentro do tanque. O cano de platina foi cortado com uma serra de arco que havia na própria fábrica, e vários pedaços dele foram roubados. O intruso foi visto usando uma espécie de carrinho de mão que era usado para mover pallets e carregando uma grande bolsa preta nesse carrinho. O intruso saiu da fábrica e voltou poucos minutos depois para devolver o carrinho de mão, já sem a grande bolsa preta em cima dele. E aí, o intruso foi embora de vez. Enquanto assistia a essa gravação das câmeras de segurança, o Patrick Foley percebeu que não só havia um funcionário desaparecido, mas também havia a platina valiosa faltando na fábrica. Ele mandou que funcionários fossem até o tanque e retirassem os tijolos refratários que protegiam a platina. Foi constatado, então, que, de fato, vários pedaços do cano de platina tinham sido serrados e levados embora pelo intruso. Naquela noite, um pedaço de um cano de platina no valor de $250 mil desapareceu da fábrica, e o Dale nunca mais foi visto. A polícia foi chamada e suspeitas foram levantadas que o desaparecimento do Dale poderia estar ligado ao roubo da platina. Então, a investigação tinha um novo foco. De acordo com o gerente, o Patrick Foley, o intruso que removeu a platina do tanque parecia estar bem familiarizado com a fábrica. Ele sabia exatamente para onde ir, mesmo com poucas luzes acesas na fábrica, e era, meia-noite, mais ou menos. Ele sabia onde encontrar a platina, como chegar no tanque, onde encontrar a serra de arco para serrar o cano. Isso sugeriu que alguém que trabalhava ou já trabalhou na fábrica devia estar envolvido. A Corning foi rápida em jogar o Dale debaixo do ônibus logo depois que descobriram que a platina foi roubada. O funcionário de longa data não recebeu o benefício da dúvida pela empresa e, numa entrevista dada pelo Patrick Foley no Unsolved Mysteries, ele descreveu o Dale como um funcionário marginal, lento e muito inteligente de uma forma astuta. E isso é engraçado, porque são características meio contraditórias. Ou ele é lento ou ele é astuto. O Patrick também sugeriu que o intruso mascarado e o Dale devem ter planejado o roubo juntos, para depois o Dale desaparecer com todo o dinheiro. Ele também falou que o Dale não era uma pessoa feliz na época do desaparecimento e tinha algumas dívidas. O Dale ainda tinha recebido um corte de salário na época e assumiu o turno de segurança por causa disso.
O vídeo das câmeras de segurança levanta mais perguntas do que respostas sobre o desaparecimento do Dale. Embora ele tenha interagido com um intruso mascarado, não fica claro em momento nenhum se ele estava sendo coagido pelo homem de alguma maneira ou se ele conhecia aquele intruso. Uma parte desconcertante do vídeo mostra o Dale caminhando na frente do intruso, que parece estar com a mão atrás das costas do Dale, o que gerou especulações de que o intruso poderia estar armado e conduzindo o Dale sob a mira da arma. A interação entre os dois levanta dúvidas sobre se o Dale estava sendo coagido ou se ele estava fingindo que estava sendo coagido. E é nessa parte das gravações que o Dale olha diretamente para uma das câmeras de segurança. O gerente, o Patrick Foley, declarou que ele achava que esse gesto de olhar diretamente para a câmera era um gesto de desafio por parte do Dale, como se ele quisesse exibir o envolvimento dele e dizer: olha aqui, eu estou levando a platina embora e vocês não podem fazer nada. Acho que era mais fácil ele desligar as câmeras. Não, se ele quisesse desafiar, sabe, ou ostentar para a empresa que estava roubando ela, ele dava o dedo no meio para a câmera e acabou. Não ia só olhar, entendeu? Sim, nada faz sentido no que ele falou. É importante frisar que a gravação das imagens das câmeras de segurança era bem esquisita, porque, como eu disse, o sistema gravava alguns segundos da câmera 1, alguns segundos da câmera 2 e alguns segundos da câmera 3 e ficava fazendo isso em looping. Então, não existem os 3 vídeos na íntegra das 3 câmeras mostrando o que aconteceu naquela noite. É um vídeo bem esquisito, cheio de cortes bruscos que fica pulando de uma câmera para outra. Esse vídeo tá por aí, dá pra gente ver. Eu vou explicar isso agora. Na época que o desaparecimento aconteceu, em 87, o vídeo não foi divulgado. O Patrick Foley pegou a gravação e a entregou para a polícia. Essa gravação foi mostrada para os familiares do Patrick para ver se alguém conseguia reconhecer o intruso mascarado e para eles tentarem analisar a expressão no rosto do Dale no momento em que ele olha para a câmera. Além da família do Dale e da gerência da fábrica, a gravação também foi mostrada para a produção do Unsolved Mysteries, para que eles pudessem fazer uma reconstituição do que aconteceu naquela noite. Segundo a Penny, uma das filhas do Dale, o programa fez um ótimo trabalho na reconstituição e eles foram muito precisos. As filmagens da reconstituição aconteceram na fábrica, nos mesmos locais onde os eventos reais se passaram. Foi somente em 2019 que o Muck Rock, um site de notícias colaborativo e sem fins lucrativos que solicita, analisa e compartilha documentos governamentais, entrou com um pedido para ter acesso à gravação original, segundo a Lei de Acesso à Informação. Após várias solicitações, a polícia de Bradford finalmente enviou uma cópia da fita original para o Muck Rock. Em junho de 2019, a gravação foi postada no site, mas infelizmente as imagens estavam em péssimas condições e não dá para ver nada. Provavelmente, a fita original em VHS foi armazenada de maneira inadequada e as imagens foram danificadas. Mas um usuário do site, chamado Mike West, tentou limpar as imagens do vídeo. O Mike não é nenhum profissional da área, mas ele queria fazer o possível para ajudar porque ele é obcecado por esse caso também. O Mike conseguiu obter algumas imagens que mostram as partes principais do vídeo. É como se ele tivesse conseguido dar um print no vídeo. Okay. E fazer uma foto, entendeu? E aí ele conseguiu dar uma limpada, assim, geral, que dá pra você distinguir algumas formas e Mas pessoas. o que ele postou são as imagens estáticas. Sim. O vídeo tá lá no Muck Rock, mas não dá pra enxergar nada, entendeu? Eu até vou postar essas imagens pra vocês verem no Instagram,
mas não esperem muita coisa. Eu, particularmente, ainda prefiro assistir a reconstituição feita pelo Unsolved Mysteries, porque dá para entender melhor o que eu tô vendo ali, o que tá acontecendo, entendeu? Uhum. Mas alguns detalhes interessantes puderam ser notados a partir dessas imagens da fita original, principalmente comparando elas à reconstituição. O primeiro detalhe é que a filmagem original revela o timecode, mostrando a que horas as imagens foram gravadas, sendo que não tinha sido divulgado até então pela polícia, nem pelo Unsolved Mysteries, o horário exato em que o roubo na fábrica se desenrolou. A maioria dos relatos apenas informava o horário de início do turno do Dale, às 22h30, e que o assalto começou uns 10 minutos depois desse horário. Sempre se imaginou que as imagens originais não deviam ter esse timecode, mas agora se sabe que o horário preciso foi ofuscado pela polícia, algo incomum em crimes dessa natureza, onde cronogramas e timecodes costumam ser importantes. Também se sabe agora que o intruso esteve na fábrica por mais de 2 horas e foi visto várias vezes ao longo das filmagens. Já o Dale só é visível às 22h46 e não é visto novamente pela câmera. O intruso parece ficar circulando pela fábrica por algum tempo, o que me deixou em dúvida a respeito do que o Patrick falou sobre o intruso conhecer a fábrica muito bem. Depois, entre as 23 horas e meia-noite, ele passa a maior parte do tempo tentando obter acesso ao forno, o que eu também achei meio estranho, porque se fosse um trabalho interno, ou se o Dale estivesse ajudando, o intruso teria entrado e saído rápido do tanque. Mas ele entra no tanque por volta da meia-noite e fica dentro daquela área pelos próximos 25 minutos. O intruso, então, aparece novamente. Ele parece estar enchendo a mochila que ele estava usando e sai dessa área do forno. Inclusive, a respeito da mochila, a reconstituição do Unsolved Mysteries não retrata o intruso usando uma mochila durante o roubo, sendo que as imagens reais parecem revelar isso bem claramente. Então, esse pode ter sido outro detalhe mantido em segredo, né? Que o intruso estava de mochila. Depois de sair do tanque e guardar as coisas na mochila, o intruso anda para frente e para trás várias vezes ao longo de 2 câmeras, até ele aparecer com um carrinho de mão levando a bolsa preta. Nessa parte, na verdade, é bem difícil de enxergar alguma coisa. Eu não consegui ver nada das imagens que o Mike postou. Mas, de acordo com o investigador original da Polícia Estadual, o Max Bizak, ficava bem claro na época que o intruso estava saindo da fábrica empurrando o carrinho de mão com uma grande bolsa nele. E 2 minutos depois, o intruso volta para devolver o carrinho de mão vazio para a fábrica. O último detalhe que gerou curiosidade é sobre a cena em que o Dale está aparecendo quando ele anda na frente do intruso. A reconstituição do Unsolved Mysteries mostra o Dale e o intruso caminhando em direção à câmera em fila única. O Dale vai na frente e ligeiramente à direita do indivíduo mascarado. Como o lado e a mão direita do intruso estavam escondidos atrás do Dale, alguns especularam que o intruso devia estar segurando uma arma. No entanto, as imagens reais divulgadas mostram o Dale na frente e à esquerda do intruso. Então, é o lado e a mão esquerda dele que ficam escondidos. Se o intruso segurasse uma arma, ela provavelmente estaria na sua mão dominante. Então, será que isso pode sugerir que o intruso era canhoto? E será que essa informação era algo que a polícia queria manter em segredo na época? Da forma que o Patrick Foley falou nas entrevistas, parece que a Corning resolveu confiar a segurança da sua fábrica a alguém em quem eles não confiavam e que o Patrick chegou ao ponto de chamar de marginal. A segurança da fábrica em geral parecia ser bastante falha, como a Penny, filha do Dale, observou em várias ocasiões antes do desaparecimento do pai.
Ela, a irmã Wendy e os seus amigos frequentemente visitavam o Dale à noite enquanto ele estava no trabalho, e muitas dessas vezes conseguiam entrar pela porta da frente que nunca estava trancada. Quando o Dale não estava no posto de guarda, eles andavam pela fábrica chamando seu nome. Isso sugeria que qualquer pessoa poderia facilmente entrar na fábrica, e a Penny acredita que o intruso poderia ter feito o mesmo sem que o Dale percebesse. A polícia afirmou na época que não havia nenhum sinal de entrada forçada na fábrica. A Penny também afirmou que o pai dela sempre carregava sua arma calibre 22 quando trabalhava nos turnos como segurança, porque ele não se sentia confortável patrulhando uma fábrica tão grande sozinho. Porém, a arma foi a única coisa que desapareceu junto com o Dale. Isso levanta a possibilidade dele ter sido ameaçado com a própria arma. O vídeo de segurança mostra o Dale brevemente no início e depois o intruso é visto sozinho. Não havia sinais de luta ou de sangue na fábrica, nem indícios de que a arma tivesse sido disparada. Isso sugere que o Dale poderia estar vivo e bem por algum tempo após o encontro com o intruso, pelo menos por alguns minutos. Mas a arma dele nunca foi encontrada e ele não foi visto saindo da fábrica. Além disso, os gerentes da Corning sabiam que o Dale carregava a arma com ele e nunca disseram nada a respeito, embora ele não tivesse uma autorização oficial para portá-la. A parte mais perturbadora das imagens gravadas pelas câmeras de segurança, quando a gente pensa no panorama geral desse caso, é quando o intruso é visto empurrando a bolsa grande e pesada no carrinho de mão. Considerando que o valor do roubo da platina foi avaliado em $250 mil e levando em consideração quanto cada quilo de platina valia naquela época, é estimado que o peso da platina que foi roubada era no máximo de 12 quilos. Para transportar 12 quilos de alguma coisa, você não precisa de um carrinho de mão. Dá para carregar uma bolsa com esse peso facilmente. Então, por que o intruso se deu ao trabalho de usar o carrinho de mão para transportar a bolsa e depois ainda ter que voltar na fábrica para devolver o carrinho? As chances são bem grandes que naquela bolsa, na verdade, não estava a platina roubada. A platina devia estar na mochila do intruso. E naquela bolsa estava o Dale. Seja o Dale vivo, sendo levado da fábrica escondido na bolsa pelo intruso, ou o corpo do Dale. Ou talvez até o Dale inconsciente, enfim. O policial aposentado Max Bizak, que acompanhou o caso na época, também levantou essa hipótese, já que ele viu o vídeo do intruso empurrando o carrinho de mão com a bolsa, sugerindo que poderia haver algo mais pesado e maior dentro dela. O Max e outros policiais inicialmente até consideraram a hipótese do corpo do Dale estar no forno da platina, mas aquele forno não era usado há algumas semanas, então foi possível olhar lá dentro e constatar que não havia nada. O Max realmente acredita que o Dale foi transportado para fora da fábrica naquele carrinho de mão, mas se ele estava vivo ou morto e o que aconteceu depois, ele não faz ideia. O fato das câmeras gravarem apenas um setor por vez é outro fator que poderia explicar a ausência de imagens do Dale após o início do roubo. É possível que o Dale tenha saído a pé, mas as câmeras não tinham visão de todas as saídas, ou que o Dale tenha saído enquanto a câmera onde ele teria aparecido não estava sendo gravada. Mas, nesse caso, ou o Dale era um gênio do crime, ou ele deu muita sorte. Eu, pessoalmente, acredito que ele saiu da fábrica naquela bolsa. Era uma bolsona grande? Era, bem grande. A investigação revelou que o Dale tinha dívidas em torno de 30 a 40 mil dólares, incluindo pagamentos do trailer onde ele morava, do Jeep vermelho que ele dirigia e algumas outras contas. Esse é um dos motivos principais que levam as pessoas a acreditarem que o Dale teria feito parte do roubo da platina.
Mas a Penny destacou que o pai não estava em dificuldades financeiras graves, porque o Dale possuía ações da Corning, alguns outros investimentos, $5.000 na sua conta poupança, um plano de previdência privada, e lembrando que ele estava há 6 meses de se aposentar, e tinha filhas que podiam ajudá-lo se ele precisasse. A Penny acredita que, se o pai precisasse de dinheiro, ele teria recorrido à família, o que torna improvável que ele estivesse envolvido no roubo. Assim, não tô falando que ele roubou, que não roubou, mas eu acho essa ideia da filha um pouco ingênua. Isso foi o que a Penny falou. A Wendy, a outra filha do Dale, ela já falou a mesma coisa. O meu pai não era uma pessoa gananciosa, meu pai não ligava para dinheiro. Ele nunca entraria, se envolveria num roubo pensando no quanto ele podia lucrar. Mas se algum amigo, alguém virasse para ele e falasse, olha, eu tenho um plano genial pra gente roubar a fábrica e é de um jeito muito fácil, é muito garantido e tal, era capaz dele aceitar só porque ele gostava de adrenalina e de risco, entendeu? Uhum. O cara adorava saltar de paraquedas. Ele fazia isso direto. Então, era algo que ele faria pela emoção, segundo a Wendy, e não por esse motivo de, eu tô com dívida, eu tô precisando de dinheiro. É porque eu achei isso muito engraçado ela falar isso. Não, é porque eu acho até o contrário. Tipo, às vezes o cara tá com dívida e tá pra se aposentar. A aposentadoria nos Estados Unidos não é INSS. Então, mas ele tinha uma previdência privada e ele ia ganhar uma boa pensão quando ele se aposentasse. Da empresa, da Corning, entendeu? Era uma das poucas empresas, um dos poucos lugares onde a pessoa, o funcionário, conseguia se aposentar e continuar levando o mesmo padrão de vida. Entendi. Então, por que ele ia jogar isso fora também, entendeu? Uhum. Todo mundo que foi dispensado acabou perdendo o direito a essa pensão, o direito à aposentadoria e tudo. E foi isso que mais deixou as pessoas, os funcionários da Corning na época, muito tristes e muito chateados. Lembrando que é o quê? 87? 87. Ainda é aquela vibe de você vai trabalhar numa fábrica até morrer naquela fábrica. Sim. Entendeu? Não é a maluquice Sim. que a gente vive hoje em dia. Mas essa fábrica, pelo visto, as pessoas tinham uma boa garantia, uma boa, sei lá, uma boa vida quando se aposentavam trabalhando nela. Teve mais uma coisa que pesou para quem acredita que o Dale pode ter feito parte do roubo. Na entrevista para o Unsolved Mysteries, o Al, o filho adolescente do Dale que ainda morava com o pai, afirmou que acreditava que o pai não teria se envolvido no roubo, a menos que planejasse voltar algum dia. O Al ainda disse que achava que o Dale estava vivo e vivendo no Canadá ou na Austrália, aguardando o fim do prazo de prescrição para retornar impune. Lembrando que a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá fica só a 2 horas da cidade de Bradford. Então ele ir para o Canadá naquela noite mesmo, logo depois de cometer o roubo, antes que alguém desse o alarme e tal, seria muito fácil. Mas os anos se passaram, o crime prescreveu e o Dale continuou sem dar sinal de vida. O Al afirmou, recentemente, que ele tinha só 16 anos na época que ele fez essas declarações, e ele tinha muita esperança que o pai estivesse vivo e que fosse voltar. Por isso que ele falou aquilo, entendeu? Houve alguns supostos avistamentos do Dale desde então, mas alguns desses avistamentos não foi possível confirmar e outros eram simplesmente falsos. 2 testemunhas relataram terem visto o Dale em Bradford e nos arredores após o seu desaparecimento, mas isso não deu em nada. Outro avistamento foi na Washington Street, no meio de Bradford, quando alguém achou que o Dale estava lendo um jornal numa estação de trem. Mas, nesse caso, não era o Dale, era só uma pessoa parecida com ele. Em 92, a Polícia Estadual da Pensilvânia achou que podia ter encontrado o corpo do Dale. Mas era um corpo que teve a cabeça e as mãos comidas por jacarés na Flórida, segundo a polícia do estado. O corpo tinha alguns pinos e parafusos no joelho, e o Dale também tinha pinos em um dos joelhos por causa de uma cirurgia que ele teve que fazer.
Então, por causa disso, pensaram que aquele corpo podia ser o dele. O raio-x do Dale foi entregue pelo médico dele para a polícia e, ao ser comparado com o raio-x do morto, os locais dos pinos e parafusos não batiam. Então, não era o Dale. Nos anos 2000, algumas pessoas na internet ficaram convencidas que um homem morto e não identificado que foi atropelado por um trem na Noruega era o Dale. O homem morreu em 22 de setembro de 87, só 10 dias após o desaparecimento do Dale. Acredita-se que esse homem não seja originalmente da Noruega e ele tem uma ligeira semelhança com o Dale. Mas depois de ver a foto do homem morto, a Penny disse que tem certeza que não é o pai dela. Esse homem ainda não foi identificado. Não me parece que muita coisa foi feita pela polícia após o desaparecimento do Dale. Evidências não foram coletadas, pessoas não foram interrogadas, só a gravação das câmeras de segurança que foi apreendida. Eu diria até que houve alguma negligência nesse caso. Parece até que o Dale estava sendo visto como um ladrão em fuga, ao invés de uma pessoa desaparecida que tinha uma família preocupada com ele. Depois que o Dale foi dado como desaparecido, uma mochila e o coldre da arma foram encontrados no jipe dele. Eu mencionei isso para vocês lá no início, inclusive que a família do Dale não conhecia aquela mochila e nunca tinham visto ele usando. O Al também garantiu que o pai dele não saiu de mochila para trabalhar naquele dia. Essa mochila foi brevemente referenciada no relatório policial da polícia de Bradford, mas ninguém sabe o que aconteceu com ela. O coldre da arma do Dale também desapareceu. Parece que o coldre e a mochila não foram levados para serem analisados como evidência pela polícia e não há nenhuma referência em lugar nenhum sobre o que havia dentro daquela mochila, se é que isso foi verificado. Os membros da família que recuperaram o jipe do Dale no pátio de apreensão também afirmaram que nem a mochila nem o coldre estavam lá dentro do carro. É bem evidente pela fita de vigilância que o intruso é visto usando uma mochila quando ele está perto do tanque. Então, será que a mochila que estava no jipe do Dale poderia ser a mochila do intruso? Mas por que essa mochila estava lá no carro e o que aconteceu com ela depois? A polícia investigou possíveis conexões entre o desaparecimento do Dale e outros crimes não resolvidos na Pensilvânia, incluindo o assassinato de um homem chamado Mickey Buck em 87, que ocorreu cerca de 3 semanas antes do Dale desaparecer. O Mickey foi morto a tiros quando estava saindo do trabalho em Ridgway, a 45 minutos de Bradford. Ele foi baleado por volta das 23 horas e também trabalhava numa fábrica. Esse caso também permanece sem solução. Além disso, o FBI investigou o roubo de platina na fábrica de Bradford, interrogando negociantes de platina e revistando lojas de sucata num raio de 300 quilômetros. Mas não foi encontrado vestígio da platina roubada. Também é digno de nota que Bradford fica a menos de 2 horas da fronteira canadense, então existe uma chance bem grande que essa platina possa ter sido levada para lá e vendida. Em anos anteriores e posteriores ao desaparecimento do Dale, roubos de platina eram comuns e ocorreram inclusive em outras fábricas da Corning Glass. A platina não era difícil de vender como eu imaginava, e era frequentemente comprada por negociantes de sucata e até por joalheiros. Um homem chamado Benjamin Woods, implicado no roubo de platina na Lancaster Metals, foi mencionado como exemplo de um receptor bastante conhecido na região naquela época. Quando a polícia estadual foi chamada e começou a investigar o desaparecimento do Dale e a platina roubada, eles foram contatados pela polícia estadual de Ohio para trocarem informações. Alguns roubos de platina tinham ocorrido no outro estado também, não muito tempo depois do desaparecimento do Dale.
De acordo com os arquivos, um dos roubos de platina envolveu até mesmo um guarda desaparecido. Então, o roubo da fábrica de Bradford foi o primeiro que envolveu uma pessoa desaparecida, mas não foi o único. Os amigos e colegas de trabalho do Dale ficaram perplexos com o seu desaparecimento, porque não acreditavam que ele tivesse envolvido em algo ilegal. A Corning estava passando por cortes de pessoal e salários, o que gerou descontentamento entre os funcionários, incluindo um colega do Dale, que foi demitido um mês antes do desaparecimento por roubar itens da fábrica. Eu não sei se esse homem foi investigado ou não. O roubo da platina poderia ter sido cometido por qualquer pessoa, funcionários, ex-funcionários e até moradores de Bradford, já que todo mundo sabia que tinha material valioso na fábrica. As ações da Corning atrapalharam mais do que ajudaram nas buscas pelo Dale. A empresa não pareceu dar muita atenção à segurança do funcionário ou ao seu desaparecimento. Ele devia fazer check-in de hora em hora, mas ele não fez nenhum check-in e ninguém agiu quando o Dale perdeu logo o primeiro deles, que era meia-noite. A polícia poderia ter chegado rapidamente se fosse chamada, já que a delegacia ficava a 1,5 km da fábrica. Então, se a polícia fosse chamada quando ele perdeu o check-in de meia-noite, eles iam chegar e o intruso ainda estaria no local. O gerente de pessoal, o Patrick Foley, ainda demorou 4 dias para verificar as imagens das câmeras de segurança. A empresa estava bem mais preocupada com a platina desaparecida do que com o Dale. Não houve esforços significativos para encontrar o funcionário, e a Corning não chegou nem a oferecer uma recompensa irrisória de, $1.000, para fingir que se importava com o Dale. E a gente está falando de uma empresa que lucrou $1,54 bilhões em 87. Eita. A Corning também nunca entrou em contato com a família do Dale para saber se eles estavam bem, se estavam precisando de alguma coisa, se queriam auxílio, para contratar, detetives particulares para encontrar o Dale, nada. Além disso, a empresa havia sofrido outros roubos de platina em outras das suas fábricas em anos anteriores, mas eles nunca reforçaram a segurança. Eles continuaram deixando só um funcionário sozinho à noite, vigiando uma fábrica de 34 km². Com base em suas ações, é óbvio que a Corning nunca considerou que o Dale poderia ser uma vítima inocente. Eles estavam mais chateados com o golpe financeiro da platina sendo roubada para sequer se importarem com um funcionário desaparecido. Um amigo do Dale foi inicialmente considerado um possível suspeito devido à grande quantia de dinheiro que ele sempre parecia ter, sem uma explicação clara de como ele obteve o dinheiro. Esse amigo se mudou para a Flórida pouco antes do desaparecimento do Dale, e a polícia e o FBI o interrogaram, mas ele não foi considerado envolvido no caso. Esse amigo, mais tarde, compartilhou com a Penny que ouviu uma conversa entre o Dale e um funcionário dele chamado Ollie, discutindo como seria fácil roubar platina da fábrica. O amigo acreditava que o Ollie teria traído o Dale durante o roubo, o matado e jogado seu corpo em um poço de gás. No entanto, não houve evidências para apoiar essa teoria, e o tal de Ollie agora já está morto. Além disso, um jovem recentemente fez alegações ao Departamento de Polícia de Bradford sobre o local onde o corpo do Dale estaria, um poço de gás. A área específica que o jovem mencionou ficava a apenas alguns quilômetros da fábrica da Corning. Então é algo que valeria a pena investigar, já que um poço de gás foi mencionado por 2 pessoas diferentes. Infelizmente, esse rapaz morreu antes que as buscas fossem realizadas e que ele pudesse apontar o local exato. O caso ainda é considerado aberto e ativo pela polícia de Bradford, que está considerando investigar os poços de gás mencionados.
As filhas do Dale, a Wendy e a Penny, acreditam que ele não estava planejando desaparecer, apontando que várias ações do Dale não fazem sentido nesse cenário. Por exemplo, ele levou a marmita com a comida dele, que ficou para trás e intocada, além de ter deixado os seus cigarros e os rifles de caça para trás, algo que elas acham que seria improvável caso ele estivesse fugindo. A ex-esposa Nancy também observou que o Dale estava há poucos meses de se aposentar, o que torna sua decisão de desaparecer ainda mais questionável. Eu acho que elas estão sendo bem inocentes, né, em presumir que se ele levou uma marmita que ele pretendia comer, então ele não estava planejando desaparecer naquele dia. Uhum. Se ele não levou os cigarros com ele, então ele não fugiu. Depois que você me explicou da aposentadoria, que eu tava cético em relação à aposentadoria. Sim, sobre a aposentadoria eu concordo. concordo. Me parece uma evidência... Mas essas outras coisas que a Wendy e a Penny mencionaram são bem banais. Uhum. Eu acho que a Nancy tá certa falando sobre o lance da aposentadoria. Uma das teorias principais desse caso é que o Dale pode ter sido vítima do intruso mascarado, possivelmente um ex-funcionário da fábrica que poderia tê-lo assassinado após ser descoberto. O intruso sabia que o Dale o reconheceria, mesmo com a máscara, e por isso o sequestrou ou o levou para algum outro local. O fato dele não ter sido encontrado em lugar nenhum e de nunca ter feito contato com a família reforça a ideia de que o Dale foi morto. Pelo volume daquela enorme bolsa, é possível que o intruso tenha forçado o Dale a entrar na bolsa sob a mira de uma arma, dizendo que o levaria para algum lugar longe e o soltaria ileso se ele cooperasse. É por isso que não há evidências de sangue ou tiros na fábrica. O homem mascarado também poderia saber que o Dale carregava uma arma com ele, fazer o Dale entregá-la e o ameaçar com a própria arma dele. O Dale, ao ser confrontado pelo intruso, poderia ter tentado cooperar, pensando que a polícia chegaria em breve, afinal era esperado que ele fizesse os check-ins regulares. Mas o procedimento foi negligenciado e o intruso conseguiu cometer o seu crime livremente. Eu também pensei que, o Dale às vezes tentou conversar, né, com o intruso. Ele pode ter reconhecido a pessoa e falando, então... Deixa disso. Eu não vou falar nada, deixa disso. Vamos deixar essas coisas pra lá, tudo bem, eu não vou te denunciar, mas vai embora. Sei lá, tentando conversar, sabe? Uhum. Porque ele era um cara que tinha muita boa fé nas pessoas. E talvez isso também tenha dado errado. Tenha deixado o intruso nervoso, não sei. O que ainda me deixa meio confusa é como o intruso colocou o Dale na bolsa. A gente sabe que ele não foi morto a tiros, nem com nada que derrame sangue, dentro da fábrica pelo menos, porque não havia sangue na fábrica. Também não tinha nenhum sinal de luta ou violência no local. Então, será que o intruso matou o Dale, estrangulado? Ou quebrando o pescoço dele? Alguma morte que não envolva sangue especificamente? Eu não acho que o Dale entraria naquela bolsa de bom grado sem saber para onde ele ia ser levado e o que ia acontecer com ele. É bem esquisito isso. Será então que o Dale estava inconsciente quando ele foi transportado para fora da fábrica? Eu queria muito entender o que aconteceu caso o Dale realmente seja inocente. O segundo cenário possível é que o Dale estava ciente do roubo acontecendo naquela noite e teria dado acesso à platina ao intruso, talvez esperando receber uma parte dos lucros, ou então só pela adrenalina de fazer isso, como a Wendy acreditava. Mas ele foi traído porque poderia identificar o culpado, e o intruso talvez não quisesse pagar ao Dale o que foi prometido. A interação entre o Dale e o intruso não mostra sinais de agressão, de intimidação, medo ou choque, sugerindo que talvez o Dale fosse um player ativo naquele roubo. O Dale simplesmente anda até a pessoa mascarada, os dois interagem e depois andam em direção à câmera de segurança. A falta de uma arma visível e o fato do Dale não ter reaparecido na filmagem podem indicar que aquilo tudo foi encenado.
O Dale pode ter sido realocado para outro ponto da fábrica para servir como vigia, ou ele pode ter sido incapacitado. De qualquer forma, ele nunca reaparece na filmagem. Eu acho muito provável que o Dale tenha sido morto na mesma noite do roubo. Eu acredito que o Dale saiu da fábrica naquela bolsa. E é mais provável que ele tenha entrado na bolsa como parte do plano do que ter sido colocado na bolsa inconsciente. Não sei. Talvez o confronto entre o intruso e o Dale tenha se dado fora ou já bem longe da fábrica, e o Dale morreu e o corpo foi descartado. Eu não queria acreditar que o Dale fez parte do roubo, mas é o que faz mais sentido para mim, baseado puramente na falta de uma cena de crime e daquela bolsa sendo levada pelo carrinho de mão. Seria uma ideia muito boa, pelo menos eu acho, o Dale sair da fábrica dentro da bolsa no carrinho e, todo mundo ficar se perguntando o que aconteceu com ele, sabe? Eu acho que eles estarem, a princípio, mancomunados, talvez explicasse como a mochila que deve ser do ladrão foi parar no carro dele. Porque isso não tem uma explicação também, né? Sim. Isso presumindo que a mochila realmente seja do intruso, né? Tem uma outra coisa que me deixou meio encucada, que é o fato de ter um cara novo começando no trabalho naquela noite, que era o responsável por ficar lá vigiando os check-ins e dar os alarmes. Isso é mentira. Eu acho que isso é mentira. Isso mentira é da empresa. Da fábrica, foi desculpa, da empresa. Entendeu? O que eu acho que acontecia é que o cara mandava todos os check-ins e não tinha nem ninguém lá pra ver. E tava mandando à toa. Tipo, quando a gente viu o Umbrella Academy, que no primeiro episódio o cara descobre que todos os relatórios que ele fazia tava indo pro lixo, sei lá. Entendeu? É meio que isso. O cara fazia e tava indo e ninguém tava olhando. Ao mesmo tempo, o Dale conhecia aquela fábrica de cabo a rabo. E se ele quisesse roubar a platina, ele poderia ter feito isso sozinho. Ele sabia onde tudo estava, ele também estava na fábrica sozinho durante a noite toda, várias noites, e ele não teria tido nenhum motivo para trazer outras pessoas se ele tivesse determinado a roubar a platina. E desaparecer. Exatamente. Sabe? Inclusive, eu acho que iam demorar muito para notar que tinha sumido alguma platina. Isso se notassem que sumiu a platina. Porque demorou 4 dias para resolverem verificar as câmeras de segurança quando o Dale desapareceu. E foram verificar só porque o Dale desapareceu. Aí viram que tinha alguém roubando a platina. E aí foram abrir o forno e ver que realmente, nossa, a platina foi levada. Então vai saber quanto tempo, sei lá, iam perceber que a platina sumiu. Isso se percebesse, entendeu o que eu quero dizer? Esse lance dos demorar 4 dias pra ver as câmeras também, pra mim, sou esquisito. Será que ele, na verdade, viu antes? Mas eu acho que deve ter enrolado. Demorou mesmo pra falar com a polícia? Eu acho que deve ter sido por aí. Pode ser. Eu fico em dúvida, porque em parte eu gostaria de achar que o cara é inocente, só porque não presumir o pior do cara que tava só tentando levar a vida e algo aconteceu e ainda arrastaram o nome dele pra lama. Mas em parte eu gosto da pessoa que quer fuder com a empresa, entendeu? E fala, quer saber? Ferraram com todo mundo mesmo, estão cortando meu salário, eles não vão Eu posso ser o próximo. Eu posso ser o próximo, então vou me garantir aqui, eles não merecem minha lealdade mesmo, então se ferraram. Vou botar essa platina aqui debaixo do braço e é isso aí. Entendi. Após o roubo, a Corning vendeu a fábrica de Bradford e os novos proprietários informaram que platina não era mais utilizada no local. Por favor, não venham nos assaltar, porque não tem mais platina aqui, entendeu? Aquela placa, né? Aqui possui o cofre, chave de não sei o quê, ninguém tem chave. Deixa a gente em paz. 3 anos depois do desaparecimento do Dale, uma das filhas dele, a Wendy, tentou fazer com que o Dale fosse declarado legalmente morto para que os seus filhos menores, o Al, que tinha 16 anos, e uma outra menina, que tinha 20, se eu não me engano, pudessem receber os benefícios da sua pensão. Mas o pedido foi negado, já que não havia provas definitivas da sua morte. E geralmente tem que esperar 7 anos nos Estados Unidos para você conseguir declarar alguém desaparecido morto. A Corning também se opôs, recusando-se a pagar a pensão ou o seguro de vida do Dale devido à falta de provas da morte dele.
e alegando que ele poderia ter sido tanto um envolvido no roubo quanto uma vítima. Em 2014, quase 27 anos após o desaparecimento, a Penny conseguiu que o pai fosse declarado legalmente morto, com a data de falecimento marcada como o dia do desaparecimento. A Corning foi condenada a pagar os juros devidos sobre a pensão e o seguro de vida. 27 anos de juros. Muito bem feito para a Corning. A Penny também considerou processar a empresa, mas não havia provas suficientes que constituíssem, um caso dela contra a Corning. Um acidente de trabalho, um negócio assim, né? Os 6 filhos do Dale estão bem e ele hoje em dia tem 7 netos e 3 bisnetos. Sua família não tem expectativas de que o Dale ainda esteja vivo. Se ele morreu naquela noite ou se escondeu, ele agora teria 81 anos, então as esperanças de vê-lo novamente acabaram. Esse episódio foi feito graças à nossa querida apoiadora Cíntia dos Anjos. Muito obrigada pelo seu apoio, Cíntia. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Ele foi um pouquinho diferente, do normal, eu acho. Eu curti. Tem aí alguns mistérios a mais. Então, eu espero que você tenha gostado. E se você também quiser ganhar um agradecimento especial, escutar os nossos episódios com uma semana de antecedência, assistir gravações ao vivo, faça igual a Cíntia. Entre lá no Orelo ou no Apoia-se e apoie o Detetive do Sofá. Certo? Certo. Já se passaram 37 anos sem nenhum sinal do Dale Kerstetter, vivo ou morto. O que você acha que aconteceu? O Dale foi uma vítima involuntária? Ele planejou e escapou com um dos assaltos mais descarados da história? Ou ele foi traído por algum comparsa? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e vem me dizer o que você achou desse episódio e qual a sua teoria preferida. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.